Direito administrativo. O tópico principal, o tema principal é contratos administrativos. Então agora serão 3. 1. Concessão. 2. Permissão. 3. Autorização. Ou seja, serão aqui, dentro de contrato administrativo, nós analisaremos 3 espécies. 1. Concessão. 2. Permissão. 3. Autorização. A concessão, já vale dizer que a primeira, ela é dividida em concessão comum e concessão especial. A especial é a parceria público-privada, PPP. Então vamos lá. Na Constituição Federal diz, no artigo 175, sobre a concessão e a permissão, diz assim: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre, ou seja, o que estava dizendo aqui no caput, que o poder público, então, diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão pública, ou permissão, concessão ou permissão, sempre através de licitação, vai prestar serviços públicos. Então, o poder público presta serviço público diretamente ou por concessão ou permissão. O parágrafo único, então, vai dizer: a lei disporá sobre, porque no caput dizia na forma da lei, então diz aqui: a lei disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. Política tarifária. 4. A obrigação de manter serviço adequado. Ou seja, incumbe ao poder público prestar serviços públicos, podendo ocorrer concessão e permissão mediante prévia licitação. Prosseguindo então, aqui ainda no número 1, no contrato de concessão. Foi visto esse conceito então da Constituição Federal e agora será visto o contrato de concessão, que é uma das modalidades. Na concessão, o poder público concede apenas a execução do serviço. Concessão não revoga, não é precário. A administração não pode retomar apenas. Ou seja, concessão, é importante ver que não há revogação. Não pode ser revogado. A administração não pode retomar apenas, ela pode rescindir conforme interesse público, mas tem que indenizar e provar o interesse público. Não revoga porque não é precário. Pode ser prestado por pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstre capacidade por conta e risco e por prazo determinado. Então, a contrato de concessão também tem isso do por conta e risco da pessoa jurídica ou do consórcio de empresas, e por prazo determinado. E o contrato de concessão, falou em cláusulas exorbitantes, que são previstas nos contratos administrativos, e não contratos da administração, ou seja, nos contratos administrativos, que extrapolam um contrato comum. Quais são as cláusulas exorbitantes mais importantes? As 5 mais importantes. 1. Alteração unilateral do contrato, objeto valor nos limites da lei. 2. Rescisão unilateral. Além de alterar o contrato, objeto valor nos limites da lei, ela pode rescindir sem o judiciário por inadimplemento, falta contratual, caducidade ou interesse público. Então, a primeira cláusula exorbitante dos contratos de concessão de serviço público é alteração unilateral do contrato. A segunda é rescisão unilateral. 3. Fiscalização, pode ir alguém fiscalizar. 4. Ocupação temporária de bens, é uma cláusula exorbitante. Possível descontinuidade, por exemplo, a concessionária não está usando o material prometido, método ou tecnologia. Após fiscalização, a administração ocupa e continua o serviço. Não há intenção de rescindir, e sim resolver os problemas e a concessionária voltar novamente. E a quinta cláusula exorbitante é a aplicação de penalidades, advertência, multa e proibição de contratar. Prosseguindo então, o que foi visto é a concessão, que eu falei no início, que é dividida em comum e especial. A concessão comum é a tradicional. Pode ser de serviço público ou serviço público precedido de obra pública. O Estado não entra com dinheiro na concessão comum. O particular
é remunerado pela tarifa do usuário ou outros mecanismos como outdoors nas rodovias. E agora a concessão especial são as PPPs que serão vistas em seguida. Há duas formas de concessão especial, a patrocinada e a administrativa. Patrocinada, além da contraprestação do poder público, pode cobrar tarifas, e administrativa só contraprestação. Prosseguindo então aqui, dentro do número 1, que tem concessão de serviço público comum e concessão especial, agora será visto a especial, como já foi falado agora por último. Agora será visto ela propriamente, que é parcerias público-privadas. É uma modalidade especial de concessão, delegação de serviços públicos, ou seja, delega-se serviços públicos. O objetivo é atrair o setor privado. Uma parceria público-privada não pode envolver regulação ou atividade regulatória, jurisdicional e o exercício de poder de polícia. Pode ser patrocinada ou administrativa, como já foi falado também. Administrativa, o Estado é o tomador direto e imediato do serviço. O Estado arca integralmente com o custo. E a patrocinada, os tomadores serão os particulares. O Estado subsidia o custo com parte da tarifa. Se mais de 70% for de dinheiro público, dependerá de autorização legislativa. É vedado parceria público-privada, então, em contratos que tenham valores menores do que 20 milhões, prazo menor que 5 anos, entre 5 e 35 anos, objeto único, mão de obra, instalação de equipamentos, execução de obra pública. Então, a PPP tem esse requisito de ser muito grande, ou seja, tem que ser mais do que 20 milhões, mais do que 5 anos até 35, e o objeto único, mão de obra, instalação de equipamentos, execução de obra pública. Então, dando uma recapitulada aqui, concessão de serviço público, que tem a comum e a especial. Na verdade, a concessão, que tem a de serviço público, e a especial, que é a PPP. Aí tem a permissão, que a gente não viu ainda, e a autorização. Essas modalidades aí que nós estamos vendo, a 1, a 2, a 3, que nós já vimos a 1, são formas de descentralização por delegação. O contrato de permissão é um contrato que a gente ainda vai ver de licitação na modalidade de concorrência. É um contrato. E a autorização, como a gente vai ver por último, é um ato. Observação: a permissão de utilização para utilizar bem público é um ato administrativo. Então, embora tenha esse nome de permissão, que é um contrato, para utilizar bem público é um ato administrativo. Então vamos prosseguir. Agora para o número 2. Permissão de serviço público. Por pessoa jurídica ou pessoa física. Pode ser revogado, pois há precariedade. Como foi visto na concessão, não pode ser revogado. Não é precário. Aqui na permissão, então você vê que a permissão é algo mais flexível e mais light, né? E não necessariamente pela modalidade de licitação concorrência. Então, o que mais interessava era a concessão, e aqui você faz uma diferenciação, porque ela não pode ser revogada, não há precariedade, não precisa ser pela modalidade concorrência unicamente. E por último, autorização de serviço público. É um ato administrativo discricionário e precário, ou seja, há precariedade, ele pode ser revogado. Ele é discricionário porque não é vinculado apenas. Isso é autorização de serviço público. É importante ver, por fim, uma diferença entre licença e essa autorização que está sendo falado. A autorização é discricionária para autorizar e a licença é vinculada. Então, o estudo acabou, só recapitulando os assuntos que foram tratados. O grande tema aqui de direito administrativo é contrato administrativo, e foram vistas 3 espécies, 1, 2 e 3, que são 1, concessão, que dentro dela tem concessão comum e a concessão especial, que é a parceria público-privada. Depois foi visto a permissão de serviço público e depois a autorização de serviço público.